Olá, como é bom retornarmos para meditarmos na palavra do Senhor. Nós estamos agora na segunda semana do primeiro mês do PGP para estudarmos sobre os dons do Espírito. Nós estamos tratando numa linhagem a respeito da bondade do nosso Deus. Deus não nos colocaria em nossas mãos a responsabilidade de anunciarmos o Evangelho se Ele não nos desse o meio. Ele nos tem concedido todo o meio para que nós pudéssemos assim ter uma vida com Deus, uma vida realmente que tivesse a altura do desejo do nosso Pai, para alcançarmos então, fazermos e realizarmos o melhor trabalho. Em livro de 1 Coríntios, capítulo 12, a Bíblia nos mostra a esse respeito. Então, do verso 14, ele começa falando assim: porque todo o corpo não é um só membro, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se dissermos ao pé que não sou mão ou sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. A Bíblia ela vai nos tratando assim e vendo da necessidade que tem a conexão de estarmos conectados a Deus. Somos uma grande família. O Senhor, na sua bondade, Ele nos fala uma coisa muito interessante. A primeira coisa, Ele preparou o mundo. Ele nos deu em nossas mãos. Agora, Ele mandou o Seu Filho, Jesus Cristo. E uma coisa que vejamos que é um presente de Deus para o mundo. Ele deu o seu Filho, conforme o livro de João, capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa que Ele nos fez, Ele deu à humanidade o próprio Filho. Ele realmente agora oferece tudo o que a humanidade pecaminosa necessita para poder comparecer diante de Deus. Ele nos concedeu agora o Espírito Santo. Ele nos concedeu o próprio Espírito Santo. E a Bíblia nos relata uma coisa interessante, que essa é a nossa necessidade. Então, é uma dádiva do Pai e também do Filho, que é dada realmente a todos os crentes. Aí é diferente. É dada aos salvos em Jesus Cristo. Foi derramado sobre você. Foi derramado sobre mim. Agora o Senhor está nos dando, nos qualificando, dando o poder que nos fala no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Uma testemunha viva, cheia do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma dádiva dado pelo Pai e também pelo Filho a todo crente. Ele oferece todas as condições para uma vida realmente frutífera e um testemunho poderoso. É por isso que Ele nos deu os dons, para que nós possamos estar cheios do poder. Veja o que nos fala em livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, e a Bíblia diz assim: como, pois, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. De nós, na verdade mesmo, o que está a nossa participação é só o nosso empenho. Nós estamos sendo usados por Deus. Então Ele nos dá agora os dons que é dada aos salvos em Jesus Cristo. E você já tem agora o Espírito Santo. Então os dons são diversos, mas nós temos que procurar com zelo. Cabe a nós procurarmos o zelo, o dom que o Senhor nos deu, para podermos então
darmos o passo e decisivo na grande tarefa. Porque o Senhor já escolheu e agora eu vou estar lhe dando um dom. E nós temos que procurar esse dom. Muitas pessoas têm mais de um. O apóstolo Paulo tinha vários, mas ele não se gloriava disso. Uma outra coisa, amados, que a Bíblia nos relata, eles foram também dados também por Deus. Esses dons foram dados por Deus. E a grande realidade que nos fala o verso 11, que esses dons foram para a edificação da igreja. É por isso que a igreja está trabalhando dessa forma, formando grupos para ser realmente forte, cheio do poder, sendo fortalecido pelo conhecimento. Você tem o seu dom e você vai poder ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas de entender a palavra de Deus, como Deus tem tratado. Uma outra coisa, amados, que estas bênçãos é para todos, para toda a igreja. E a igreja deve aproveitar, conforme o verso 7 de 1 Coríntios, capítulo 12, do 14 ao 19, o verso 7, ele diz exatamente isso, que é para toda a igreja. E nós estamos nessa missão, para que todos venham entender o propósito de Deus. Que você possa escolher o seu dom. Você não pode ficar parado. Então é para toda a igreja, e a igreja deve aproveitar. E eu vou finalizar com um texto que me chamou muito a atenção. Esse texto se encontra em livro de 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 6 e o verso 7. Não esqueça, 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 6 e o verso 7. Ele nos diz o seguinte: por esta razão, pois, te admoesto, que reavive os dons de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você está cheio de poder, meu amado irmão. Foi isso que o Senhor tem feito com vocês, tem feito comigo. É o grande recado, que não deu um espírito de covardia. E é por isso que nós temos grande vantagem, que o Senhor é rico em misericórdia. Que Deus o abençoe.